Nesse vídeo, eu quero ensinar a você, mulher mais 40, 50, 60 mais, que chegou até essa idade sem ter dinheiro em sua conta, sem ter uma reserva, sem ter uma quantia guardada, que vai te dar estabilidade financeira. O que é isso? É você ter uma parte do dinheiro que você precisa ter guardado, reservado para alguma urgência, para você ter paz financeiramente. E aí a gente precisa fazer algumas coisas se você chegou nesse período de 40, 50, 60 a mais e ainda não conseguiu ter essa reserva. Hoje em dia está normal as pessoas não terem essa reserva. Por que acontece isso? A gente foi ensinado que tudo que a gente ganha, a gente precisa gastar, comprar, pagar contas. Existem contas que é realmente essencial. Não tem jeito, ela vai chegar, água, luz, bujão, internet e outras coisinhas mais. Aluguel, para quem mora de aluguel, vai ser essencial você pagar. Mas existem coisas que são mais compradas por impulso, por vaidade, e às vezes a gente compra e junta muitas coisas desnecessárias. E aí a gente fica naquela corrida de rato o tempo todo, comprando e pagando, aí os anos vai se passando e a gente termina chegando com uma certa idade que a gente para assim com aquele sentimento de que não tá dando certo, não deu certo, e às vezes a gente se pergunta onde foi que eu errei. Porque já aconteceu isso comigo, de chegar em um período e dizer onde é que eu errei. Quando a gente chega mais ou menos na metade da nossa vida que a gente imagina, a gente não sabe exatamente quando a gente vai viver, mas pela expectativa, vamos dizer 100 anos, né? E quando você está na metade de 50, você já fica preocupado se você não tem uma reserva, não tem um dinheiro ali, porque as forças vai diminuindo. A saúde vai ficando precária e a gente precisa gastar mais, a gente precisa intensificar mais na nossa saúde, nos cuidados, na alimentação, e tudo isso requer mais dinheiro. E quando a gente passa esse tempo todo só comprando coisas inúteis, a gente dá uma olhadinha na nossa volta, dá uma olhadinha na sua casa, em algumas coisas que você tem, que você vai ver que é um exagero, a gente tem coisas demais, a gente junta as coisas demais, sem realmente ter valor aquilo ali, só porque a gente ouviu dizer que era 12 dos 12, 10 dos 10, 9 dos 9, aí vem aquele choque de promoções, eu devo comprar e tem promoção em tal loja, e a gente vai se distraindo ao passar dos anos, quando a gente olha que a gente chega em um período que a nossa mente parece que fala assim, olha, você já andou a metade da sua vida e a sua conta está zerada. E é esse vídeo. Eu quero focar em três tópicos para que você entenda o que é que fez você ficar sem dinheiro. Primeiro, as compras impulsivas e você ir atrás dos outros como se fosse automático. As pessoas vão comprando, você compra também, fulano comprou isso, você vai comprando. Existem coisas que é necessário a gente ter. Eu estou dizendo de coisas que a gente compra desnecessárias. Se você já tem 10 sapatos, você vai lá e compra mais. Você já tem a quantidade exata de roupa, você compra mais. Eu estou dizendo um tecido de casas que a gente já tem, mas tem uma promoçãozinha, a gente compra mais. A gente fica embaraçado nesse negocinho de comprar, de compra. E a gente sabe que o brasileiro não tem um salário alto. Então o dinheiro vai todo embora e você não consegue ter uma reserva, um valor ali guardado para você. E o que é que acontece? A gente precisa entender que para ter dinheiro, o dinheiro entra. É fácil entrar dinheiro, porque todo mundo trabalha e o dinheiro sempre vem, né? O dinheiro sempre chega, de alguma forma o dinheiro chega. Mas a gente não fica, não é porque o dinheiro não chega até nós, é porque a gente deixa ele ir de qualquer maneira, como se a gente não desse o devido valor no dinheiro que a gente recebe. É como se fosse muito fácil o dinheiro, é difícil entrar, mas é muito fácil sair. Por isso, priorize você guardar 10% do teu salário. No começo pode ser difícil porque você não tem hábito, mas eu vou dizer uma coisa para você, não tem nada melhor do que você ter uma estabilidade financeira. Você tem um dinheiro ali reservado para quando acontecer o período que a gente nem espera, acontecimento que vem assim, do nada, e precisa que a gente pague algo, conserte algo, e às vezes a gente está tão sem dinheiro, zerado, que a gente recorre a empréstimo. E isso vai nos sufocando cada vez mais, porque você toma emprestado 100, um exemplo aqui, você vai pagar 2, 3 vezes, meu amigo, esse valor que você pegou. Então, o que acontece? A gente precisa dar essas prioridades para nós. Parar um pouco e dizer, realmente, chega, estou comprando demais, eu mereço ter uma reserva, mereço ter um dinheiro, trabalhei a vida toda e não tem. Por quê? Porque a gente fica envolvido nesse negócio de ter, de ter, de ter. E quando chega a meia-idade, a gente percebe que a gente fracassou em muitas áreas, como eu já aconteceu comigo. Então, essas dicas que eu estou dando para você sobre guardar 10% de tudo que você ganha. Um exemplo, você não pode guardar 10% no início, guarde aquilo que você pode guardar. Porque se todas as vezes que você recebe seu salário e o salário todo ele sair da sua mão, você fica sem nada. Mas se você segurar algum dinheiro e dizer, não, esse aqui está guardado para o futuro, para alguma necessidade, e reservar ele em algum lugar, você sempre vai ter. Você pode colocar em um banco, você pode colocar em um CDI, você pode colocar em uma conta dessa digital, não importa, o importante é você ter. É importante estar em uma conta digital
para que você venha receber rendimento. Esse rendimento vai fazer com que aumente o seu dinheiro e você não perca o poder de compra, que é os itens que a gente compra diariamente, ele vai tendo um aumento por causa da inflação, aí termina que nós ficamos com o dinheiro desvalorizado. Por exemplo, eu não aconselho guardar em casa esse dinheiro, mas sim em um banco que possa te dar um rendimento. E outra coisa, não esqueça de que a nossa mente trabalha o tempo todo para fazer a gente comprar, para fazer a gente gastar. E todas as vezes são bombardeadas por todos os lados, por rede social, por um amigo que apresenta algo para comprar, e você tem que pensar duas vezes. Eu preciso realmente disso ou é vaidade? Eu necessito, com urgência, comprar isso, quebrou mesmo, não tenho outro para substituir. Porque se você ir nessa de todo mundo te apresentar algo e você ir comprando, você vai ficar envolvido com o seu salário, com o seu dinheiro, e você vai continuar assim, sem dinheiro. Então você tem que começar a fazer, que é para tua mente criar hábito de guardar. E a base é essa, não gastar o dinheiro todo. Porque assim, eu tô ganhando pouco, faça priorização de algo, vou priorizar R$ 50 aqui, eu não vou abrir mão, vou priorizar 100, vou priorizar 200, 300, 1000, não importa o que você ganha, você precisa priorizar algo para que você comece a ter hábito de guardar. Você vai ver quanto a sua mente começa a ficar tranquila quando você sabe que você tem dinheiro. Porque hoje, gente, tudo precisa de dinheiro. Se você quer fazer uma viagem, precisa de dinheiro. Se você quer fazer um descanso no final de semana, precisa de dinheiro. Se você quer se alimentar bem, precisa de dinheiro. Se você precisa cuidar da sua estética, é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, se você não se priorizar e guardar o seu dinheiro, você vai ser sempre assim, sem dinheiro e só se lamentando. Porque quem vive sem dinheiro só vive se lamentando. Por isso, pega essa dica e coloque em prática hoje. E eu quero que, se você está gostando desse canal, das dicas, eu quero que você curta, comente, pode comentar, fazer pergunta que eu vou responder a vocês. E eu quero saber se vocês estão gostando e se vocês vão começar realmente a guardar dinheiro para ser mais rico. E até a próxima, o nosso canal Saindo da Pobreza. E vamos sair.